bom dia. Estamos começando mais um Café Bom Dia. Hoje inicia o mês de fevereiro, dia 1º, e nós estamos muito felizes com a sua companhia. Este é o Café Bom Dia e aqui nós vamos te atualizar das principais notícias aqui de Erechim, da região e também a nível nacional. Para me fazer companhia nesta segunda-feira, tenho aqui do meu lado o jornalista Leandro Zanotto e também a nossa colega Daniele Marek. Bom dia, gente, para vocês. Bom dia a você que acompanha o Café Bom Dia nessa manhã. Obrigado pela sua audiência. Bom, são 8 horas mais 42 minutos, Dani. Bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Thay. Bom dia, o pessoal que está nos assistindo em casa. E hoje a gente começa já te atualizando com as primeiras notícias dessa segunda-feira. E agora o nosso primeiro destaque, nós falamos da capa do Bom Dia deste fim de semana, que traz um destaque em relação à economia. Com investimento de 78 milhões, usina Forquilha entra em operação. Destaque da nossa capa na página 13 para você. E também temos outros destaques em relação à imunização. Dani, vamos fazer o seguinte. Dani, você vai falando as notícias aí. O pessoal tá sem o microfone da Thay lá. Então tá funcionando aí. Então daqui a pouquinho a gente vê quais são as primeiras informações. Então, Leandro, como a Thay vinha falando para o pessoal de casa, a gente vai falar da capa do Bom Dia desse final de semana, que traz como destaque, né, uma matéria em relação à economia, que vem com investimento de 78 milhões, usina Forquilha entra em operação. A gente tem também destaque da região, a nossa região aqui de Erechim, ela teve novamente indicação à bandeira vermelha, né, que era uma das, a gente conversava bastante sobre isso na semana passada, em relação a como ficaria a região aqui de Erechim. Novamente, a gente entrou na bandeira vermelha no domingo, o R16, ele encerrou então a semana com 198 casos ativos do novo coronavírus. No que se refere à ocupação de leitos, o percentual das UTIs é de 56,52% e nos leitos clínicos de 25,53%. A capa do Bom Dia também destaca uma matéria sobre cultura. Gaiteira de 8 anos sonha em conhecer o ídolo Gildinho. Temos também educação básica. Instituições de ensino particulares voltam às aulas em fevereiro. E também um destaque em relação a Erechim aqui. Secretário de Agricultura quer incentivar crescimento do setor. São 8 horas e 44 minutos. A gente então traz para vocês as primeiras informações de Erechim e região. Muito bem, vai falando aí que não tem, né? Nós estamos sem o nosso microfone, está com problema aqui, velho, mas vai trazendo outras notícias. Hoje, então, o Café Bom Dia vai ser com a minha voz, o pessoal já já tem conhecimento. Trago também agora para vocês uma informação em relação à política nacional. Hoje, então, ocorre, nessa segunda-feira, a eleição para presidente da Câmara. Os candidatos, então, eles são contra, né, o nosso atual presidente Jair Bolsonaro e também o deputado Maia. 8 deputados se colocaram na disputa para essa presidência da Câmara. Os favoritos são o senhor Arthur Lira, do PP, apoiado pelo presidente, né, o Jair Bolsonaro. Temos também o Baleia Rossi, do MDB, candidato do atual presidente Rodrigo Maia. A Câmara dos Deputados, nessa segunda-feira, a partir das 19 horas, né, ela inicia a eleição para a escolha do presidente que comandará a casa no biênio de 2021 e 2022. A votação será secreta e presencial. 8 deputados estão na disputa, mas o número pode mudar, já que o prazo para as candidaturas deve ser oficializado até às 5 horas desta segunda-feira. Temos também mais um destaque em relação... Opa, agora vamos tentar, então. Vai, Thay. Agora vamos ver, eu acho que o áudio está ok. Se você me ouve, já deixa o seu comentário ali para a gente testar para ver se está tudo certinho. Então agora a gente volta a falar daqui de Erechim, porque neste fim de semana, por volta das 2h30 da manhã, na madrugada de sábado, a Brigada Militar deslocou até uma residência na rua Aratiba, aqui no centro de Erechim, porque estava ocorrendo uma festa clandestina. No local, os policiais encontraram cerca de 200 pessoas e encerraram o evento.
O proprietário do local, de 26 anos de idade, foi ouvido em termo circunstanciado, confeccionado no local pelos policiais e após isso foi liberado. Então aí a gente acompanha a ação da Brigada Militar neste fim de semana, onde não é a primeira festa, né, Daniele, que a gente escuta falar, que a gente noticia aqui, que algumas festas nesse período da pandemia ainda estão acontecendo. Então, essa festa aqui, até pelo que a gente viu aqui, foi um número muito alto de pessoas, né, 200 pessoas, e a gente acompanha, infelizmente, né, festas assim, né, com um grande número de pessoas acontecendo no momento de pandemia, né, Dani? Bastante sobre isso nos primeiros dias aqui de janeiro, né? Tanto em relação à própria vacina, que agora a gente já está começando a fazer a imunização do pessoal, mas ainda assim é um assunto que causa preocupação para a gente, né? Ainda mais falando sobre festas clandestinas. A gente sabe que os bares voltaram com capacidade reduzida, que os donos de locais também estão fazendo toda a prevenção em relação a não ter, né, um número expressivo de pessoal trabalhando nos meios, né? E ainda assim a gente tem essas notícias de festas clandestinas. O que a gente acha bacana é que também a polícia está fazendo o seu papel, né? Está indo lá, está indo atrás disso, através das denúncias, porque realmente depois quem acaba sendo prejudicado é a gente aí que está pegando o ônibus, que está trabalhando. Então fica o alerta também pro pessoal para eles terem um pouco mais de consciência em relação a isso, né? 200 pessoas é muita gente no mesmo espaço, né, Leandro? Muito bem, são 8 horas mais 48 minutos. Obrigado pela sua audiência. Você está acompanhando o Café Bom Dia, as primeiras informações do nosso dia. O destaque, como a Dani falou agora há pouquinho, o destaque de hoje no cenário nacional são as eleições para presidente da Câmara, o que opõe candidatos de Bolsonaro e Maia. Também você vê entre os destaques, paralisação dos motoristas interrompe já a circulação de ônibus do BRT no Rio. E idosos de 60 a 65 anos passam a pagar passagem agora em São Paulo. É o fim da gratuidade para este setor. Daqui a pouquinho outras informações. Bom, e agora a gente fala de vacinação, sobre a produção da vacina aqui no Brasil. O Butantan recebe no dia 3 agora insumos para mais 8,6 milhões de vacina aqui no Brasil. O produto estaria no aeroporto de Pequim neste domingo. Nesta quarta-feira, então, esses insumos seriam para produzir cerca de 8,6 milhões de doses da vacina. Então fica o alerta do a Coronavac. E segundo os dados divulgados em nota na manhã de ontem, o governo de São Paulo, 5,4 mil litros de insumo farmacêutico ativo estavam neste domingo já no aeroporto de Pequim, na China, prontos para serem embarcados para o Brasil. O Butantan já entregou ao Ministério de Saúde cerca de 8,7 milhões de doses para o programa de imunização que está sendo conduzido em todo o país. Em São Paulo, são cerca de 385 mil pessoas já foram vacinadas contra a doença. Na última sexta-feira, dia 29, o Ministério confirmou a compra de mais 54 milhões de doses de Coronavac, além das 46 milhões que já estavam contratadas e que serão produzidas pelo Butantan. Assim, o Instituto deve entregar 100 milhões de doses do imunizante produzido em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O cronograma das próximas entregas deve ser detalhado na quarta-feira, nesta semana. Então vamos aguardar aí esses insumos para que essa vacina possa ser produzida aqui no Brasil o mais rápido possível. Sabemos, né, Dani e Leandro, que estavam atrasadas, né, essa entrega, e já havia uma preocupação se de certo iam chegar esses insumos para que a vacina pudesse ser produzida aqui no Brasil. Agora a gente já tem informação que vai chegar nesta quarta-feira, então aguardamos aí realmente essa chegada para que as pessoas possam ser vacinadas o mais rápido possível, né? Muito bem, são 8 horas mais 51 minutos, esse é o Café Bom Dia, as primeiras informações do seu dia, o pessoal já vai participando conosco. A Maria Adelaide Ferres, bom dia, um ótimo começo de semana a todos e um mês de fevereiro muito bom a todos. A Nelva Zorzi, bom dia, e a Rose Maria Pinoleto, bom dia a todos vocês que estão ligados conosco aqui no Café Bom Dia, as primeiras informações aqui da nossa região. Dani, você vai falar agora sobre o Enem Digital, fim de semana foi de Enem aqui na nossa região também.
Isso, Leandro. Então a informação agora é em relação à educação sobre o Enem 2020. O primeiro Enem digital da história tem falhas técnicas no sistema e abstenção alta de 68%. A primeira experiência do Enem digital, que tem prazo de 5 anos para atingir 100% dos estudantes, teve menos de 30 mil participantes e problemas técnicos que deixaram candidatos sem prova em alguns locais. A abstenção foi de 68% entre os 96 mil candidatos confirmados. O Enem Digital ele registrou problemas como uma espera de 2 horas para início da prova para cada candidato. Estudantes foram dispensados após erro no sistema. Dificuldades técnicas foram registradas e alunos foram mandados para casa. E também problemas de infraestrutura. A gente falava nas últimas semanas sobre em relação ao Enem também, né, que a gente teve os problemas com a prova presencial, e a estimativa que o governo, né, que o INEP trazia é que durante os próximos 5 anos seria usado esse novo formato de fazer então o Enem do formato digital. Porém, na primeira experiência a gente já teve alguns problemas em relação a isso. Então a gente vai esperar para ver também qual vai ser o que o INEP vai fazer em relação a isso, se a gente vai ter o mesmo procedimento com o pessoal que perdeu a prova presencial por relação de infraestrutura, né? Então a galera que fez o Enem ali, então fiquem atentos às próximas notícias em relação a ele. Muito bem, destaque no site do jornal Bom Dia. A Brigada Militar encerrou uma festa clandestina com cerca de 200 pessoas aqui em Erechim. Foi por volta das 2h30 da madrugada deste sábado, quando a Brigada Militar se deslocou até uma residência na Rua Aratiba, no centro aqui de Erechim, onde ocorria uma festa clandestina. No local, os policiais encontraram cerca de 200 pessoas e encerraram o evento. O proprietário, de 26 anos, foi ouvido. Ele assinou um termo circunstanciado, confeccionado pelos policiais e logo após foi liberado. Também destaque da nossa região na área de segurança, um menino de 7 anos morreu afogado em Tapejara. Olha, um menino de 7 anos morreu afogado na tarde deste sábado em Tapejara. De acordo com informações da Rádio Tapejara, o fato teria ocorrido por volta das 2h30 em um balneário. Os bombeiros voluntários do município foram acionados e deslocaram a TRS 463. Na altura do CTG Manuel Teixeira, encontraram um automóvel já deslocando com a vítima para o hospital. Os bombeiros iniciaram as manobras de reanimação e transferiram a criança para a ambulância, mas ela não resistiu. Ainda de acordo com informações da rádio, o menino seria residente de Passo Fundo e estaria no local com familiares. E ainda falando de segurança, Leandro, a polícia está investigando um assassinato de um adolescente aqui em Erechim, que aconteceu na última sexta-feira. Esse adolescente tinha 17 anos de idade e, de acordo com as informações, o jovem estaria no interior de um estabelecimento, na rua Martinho, no bairro Cristo Rei, quando foi atingido por tiros. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu. Este foi o terceiro homicídio registrado no mês de janeiro no município. O primeiro caso foi registrado no dia 5, no loteamento Amanhecer, após a vítima ser esfaqueada. E o segundo ocorreu no dia 9, no bairro Cristo Rei. A vítima foi morta a tiros também. Muito bem, são 8 horas mais 55 minutos. É o Café Bom Dia, as primeiras informações do seu dia aqui na TV Bom Dia. Dani, que destaque você tem pra gente aí? A gente traz uma destaque agora em nível nacional também. Os caminhoneiros, eles estão fazendo protesto lá em São Paulo, né? Começou ontem, no caso. E aqui em relação ao nosso governo, aqui nos nossos fluxos, o governo diz que as rodovias federais têm fluxo livre nessa segunda-feira, mesmo tendo a paralisação dos caminhoneiros em nível de São Paulo, aqui na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Muito bem, vamos seguir acompanhando essa greve dos caminhoneiros, né? É uma preocupação geral aí, mas os caminhoneiros ainda estão divididos se vão aderir ou não. Aqui no Rio Grande do Sul, até o momento, a adesão é muito baixa, né? É muito abaixo do que era esperado pela direção das categorias. Vamos seguir acompanhando ao longo do dia como é que vai essa manifestação dos caminhoneiros, se eles vão parar os trabalhos, né? Várias autoridades já se posicionaram pedindo para que os caminhoneiros sigam trabalhando, principalmente por esse momento de pandemia. No esporte, líder Inter vence a 9ª seguida do Brasileirão. E no Brasileiro ainda o Grêmio empata com o vice-lanterna da competição.
O Ipiranga apresentou um novo treinador na última sexta-feira e projeta a temporada 2021. E também equipe de rally doa a escolinha de trânsito pelo pelotão rodoviário de Erechim. Essas são algumas das informações que você já acompanha no caderno de esportes do jornal bomdia.com.br na manhã dessa segunda-feira, 8h56. E agora a gente fala a respeito da conta de luz, que de acordo com a Agência Brasil, ela vai seguir com bandeira amarela em fevereiro. A bandeira tarifária das contas de luz permanecerá na cor amarela em fevereiro, informou a decisão foi tomada pela Agência Nacional de Energia Elétrica na última sexta-feira. Com isso, o preço da energia fica em 1,34 a cada 100 kW consumidos por hora. O valor é o mesmo que havia sido estabelecido para janeiro. Segundo a agência, apesar de fevereiro ser um mês tipicamente mais chuvoso, os reservatórios das hidrelétricas seguem em recuperação lenta, o que demanda maior contenção do consumo. A combinação de reservatórios baixos com a perspectiva de chuvas abaixo da média histórica sinaliza patamar desfavorável de produção de energia pelas hidrelétricas, pressionando os custos relacionados ao risco hidrológico, informou a ANEEL. O sistema de bandeiras é utilizado para gerir o valor cobrado aos consumidores a partir das condições de geração de energia. Quando o quadro piora, a bandeira pode ser alterada em uma escala que vai de verde, sem taxa extra, para amarela, taxa extra de 1,34 por 100 kW. E no pior cenário, para a bandeira, seria de 6,2 por 100 kW por hora. Então vai permanecer aí em bandeira amarela, né, o valor da conta de luz. Muito bem. São 8h mais 58 minutos. A gente segue acompanhando essa movimentação dos caminhoneiros que programam paralisação para o dia de hoje, mas a greve não é consenso. Destaque principalmente para a região de São Paulo, onde já apresenta em algumas pistas, né, nas rodovias federais tem fluxo livre, mas a rodovia Castelo Branco, que chega à capital, tem pista bloqueada neste momento. No Rio Grande do Sul, a greve nesse momento é parcial e não há locais de bloqueio aí devido ao feito pelos caminhoneiros. São 8h58, Dani. Leandro, a gente traz agora uma notícia da Agência Brasil em relação aos direitos humanos. A operação é uma operação realizada, então, com o MPT, também a Subsecretaria da Inspeção do Trabalho, Ministério Público e também o Ministério Público do Trabalho, estão fazendo operação desde a semana passada, desde o dia 23, resgatando pessoas em situação de escravidão aqui no Brasil, né? Desde o início da semana passada, cerca de 110 pessoas foram tiradas de situações análogas à escravidão pela Operação Resgate. A maior ação foi em Goiás, onde 24 pessoas foram retiradas de uma plantação de laranja. No mesmo estado, uma pessoa foi resgatada após trabalhar 15 anos em troca de moradia. Os dados foram apresentados pela Polícia Federal na quinta-feira passada, dia 28, que foi o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Muito bem, são 8h59, Tayane. Bom, e agora a gente fala aqui de uma notícia do Fantástico, né? Que traz o destaque em relação ao auxílio emergencial. Fim do auxílio emergencial pode deixar 63 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. O pagamento que esquentou o debate sobre uma possível extensão do benefício, né? De acordo com os economistas, eles se preocupam com o impacto fiscal que isso vai gerar na sociedade, mas há diferentes propostas sobre como custear o alívio aos mais necessitados. Então, alimentos como arroz, feijão, farinha, macarrão, alimentos básicos e fundamentais na mesa de qualquer brasileiro. Com o fim do auxílio emergencial, o país pode ter milhões de pessoas cruzando a linha de pobreza extrema. Então, aí, o auxílio criado no começo da pandemia permitiu que a parte mais frágil da população se protegesse da Covid-19, respeitando medidas de isolamento. De abril a setembro, o pagamento foi de 600 ou de 1.200, no caso de mães que criam filhas sozinhas, e a partir de outubro caiu pela metade. O benefício chegou a quase 68 milhões de pessoas na última quinta-feira, que foram liberados os últimos pagamentos. A estimativa é que o fim do auxílio
vai deixar ao menos 63 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e 20 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza extremas, né, gente? Olha só. Muito bem. Que situação. Muito complicado. Bom, o último destaque de hoje é que as contribuições e reajustes dos beneficiários do INSS 2001 vão aumentar para 2021, ou seja, o que as empresas pagam lá de FGTS, né, que é descontado na folha de pagamento do funcionário, vai aumentar. Para quem ganha até R$ 1.100, a alíquota será de 7,5% de aumento. Já até R$ 2.203, 9%. R$ 3.305, 12%. E Dani, você que ganha mais de R$ 6.436, 12% será a alíquota do pagamento a mais, né? Os próximos valores já começam a valer aí a partir do mês de fevereiro para as empresas pagar. Bom, o Café Bom Dia dessa segunda-feira está ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência, lembrar que você pode rever daqui a pouco mais em podcast o programa de hoje lá no canal do YouTube. Às 10h30 da manhã tem o Natan Bretenbach e o Minuto Bom Dia, e ao meio-dia eu te encontro no Bom Dia Notícias. Uma ótima manhã para você, uma ótima semana para você também, Dani. Bom dia, boa semana. Bom dia, Leandro, bom dia, Thay, bom dia, pessoal que está nos assistindo. A gente te encontra você amanhã, nesse mesmo horário aqui na TV Bom Dia. Boa semana, bom dia para você também, Thay. Bom dia, Leandro, bom dia, Dani. A você de casa também, um excelente início de semana e até amanhã.